Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda e nessa leitura aqui nós vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para todos os signos. A gente começa assim, primeiro a gente faz a leitura geral, da energia geral, que pega todo mundo, pega de Áries a Peixes, e depois a gente vai signo a signo em leituras rapidinhas, direto ao ponto, para que você possa olhar o seu signo solar, seu signo ascendente, da Lua, Júpiter, Vênus, Nó do Norte, tudo aquilo que você quiser, sem perder muito tempo, e mesmo assim, tendo as informações que você precisa para aproveitar melhor as suas fluências nos próximos 7 dias, beleza? Eu quero dizer também que eu faço leituras particulares, e se você deseja agendar uma leitura comigo, tem um link aqui no box de descrição do vídeo, e tem também um QR Code no final dos vídeos que você pode mirar o seu telefone e já entrar em contato comigo. Tá? Quem estiver fazendo leituras comigo agora e manifestar, disser que veio aqui do canal, recebe também um mini perfil tarológico. O que é um mini perfil tarológico? Pensa num mapa astral. É como se fosse isso, só que feito com as cartas do tarô. Dá muitas pistas sobre o que a gente veio aqui resolver nessa vida, sobre as nossas maiores dificuldades, sobre a nossa missão de alma. Então, se você deseja fazer se você deseja fazer uma leitura comigo, entre em contato, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura, tá bom? Vamos começar aqui, eu vou pegar o meu Rider-Waite-Smith mesmo, para a gente dar uma olhada para a energia geral. Vamos lá. Eu peço desculpas a vocês pelo som. Eu sei que o som está um pouco metálico. Eu sei que também vocês devem estar escutando um zzz, mas esse zzz é o do ventilador. Se eu não tiver um ventilador aqui, eu não funciono, eu só fico suando, porque tá quente aqui. Então, perdão. Vamos ver o que a gente precisa saber dos próximos 7 dias. Vamos lá. Qual é a energia dos próximos 7 dias? Qual é o coração da questão? Oh! 2 cartas no coração da questão. Tem alguma virada aqui? Não. Ok, no coração da questão, 3 de copas e a torre. Eu sinto que, assim como essa mesa que não estava muito firme, eu tive que dar uma acertada aqui, não sei se vocês sentiram na câmera, algumas relações com pessoas que a gente ama estão passando por dificuldades, estão passando por um chacoalhão, podem estar passando, inclusive, por uma renovação, vamos dizer assim, porque a torre vem e dá aquela chacoalhada. A torre chacoalha tudo, porque ela quer ver se você tem base, se as coisas estão sólidas, se de fato tudo isso que foi construído, essa relação foi construída numa base sólida de amor, de respeito, de compaixão, né? Então, aqui com o 3 de copas, principalmente, a gente pode estar falando de amizades, de família, daquelas pessoas que realmente importam para a gente. Mas a gente também pode estar falando da comunidade em si, ou de algum grupo de amigos que pode passar aí por um período um pouco turbulento, porque talvez algo novo apareça, alguma informação nova apareça, porque a torre também traz uma informação que muda a nossa percepção acerca de alguma coisa. Então, pode ser que isso aconteça também, faça você encarar essas pessoas ou esse grupo de uma maneira diferente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o que mais? Vamos olhar a nossa força. Qual é a nossa força aqui nesse momento? 7 de paus. O 7 de paus é a carta de quem está se defendendo. Então é importante nesse momento você defender o seu espaço, os seus limites, a sua posição, aquilo em que você acredita.
né? E eu sinto que temos essa energia, temos essa força. A gente tem a força de falar, olha, este é o meu limite. Se você está tentando avançar aqui, eu não vou deixar você passar. Né? Essa é uma carta realmente de defender as nossas posições em vários sentidos. Não só defender aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é o certo, mas também aquele espaço onde a gente quer que ninguém entre. Porque é muito privativo, é nosso. Tá? Então, eu sinto que, apesar das coisas estarem chacoalhando bastante em muitas das nossas relações pessoais, nós vamos ter a sabedoria de impor os limites necessários, nos afastarmos das pessoas que nos fazem mal e manter a nossa energia, o nosso campo, não vou dizer intacto, mas protegido, vamos dizer assim, de algumas energias que podem estar sendo um pouco desafiadoras nesse momento nas relações, tá? Vamos dar uma olhada agora no desafio. Qual que é o nosso desafio aqui? Se bem que o coração da questão já está super desafiado, né, gente? Mas vamos lá, vamos ver o desafio. 2 cartas. Uau! Na verdade, vieram 3 cartas. 3 de paus, 6 de paus e o 7 de espadas. Ok, vamos lá. Nosso desafio é a gente deixar de esperar que alguma coisa funcione da maneira como a gente gostaria que funcionasse. Nosso desafio vai ser perceber e aceitar que a gente não vai ganhar, a gente não vai sair ganhando nesse momento, que a outra pessoa ou esse grupo aqui vamos dizer assim, a vitória, porque é uma vitória realmente, entre aspas, vai ser dessa pessoa, desse grupo, entendeu? Então, o nosso desafio vai ser a gente superar essa sensação de que a gente perdeu alguma coisa, ou perdeu uma batalha, ou perdeu uma amizade, ou perdeu uma oportunidade, tá? Porque você vê, é um desafio grande a gente aceitar, por exemplo, algum tipo de traição, algum tipo de comportamento. Estou tentando escolher as palavras, mas sabe, aquela trairagem, aquela. E aqui muitas vezes nem é só a traição em si, sabe? Você fazer alguma coisa intencionalmente ou não para machucar o outro. Mas aqui pode ser também alguém simplesmente se afastando de um campo de batalha, tá? Então, e meio que levando tudo aquilo que tinha colocado nessa situação, levando embora. Então, qual que pode ser um desafio aqui desse nosso 7 de espadas? É a gente se afastar da área de conflito, nos afastarmos das áreas de conflito, se forem mais do que uma, tá? Então, é um desafio, porque a gente vai ter que lidar com um senso aqui de derrota, que é extremamente difícil, tá? Vamos pegar agora um conselho dos anjos ancestrais. Muitas. Quero um só, por favor. Tá, vieram 2. Mas pularam do maço, assim. Que coisa. Não, vieram várias, tá? Só porque eu falei que eu não queria muitas, vieram várias. Olha que debochado. A primeira carta que veio é a carta do guerreiro. A carta do guerreiro fala: tenha coragem e mantenha-se firme. Que é muito o que esse 7 de paus aqui já fala pra gente, né? A coragem da gente se manter firme na nossa posição e não aceitar menos do que a gente merece e não aceitar que as pessoas ou diminuam as nossas conquistas ou que invadam o nosso espaço privado, tá? A segunda é a carta da águia. A carta da águia fala para a gente olhar as situações de uma perspectiva mais elevada, enxergando... peraí, só um minutinho.
enxergando as coisas como de fato elas são, né? Com todas as implicações, né? Ter um ponto de vista mais elevado a respeito disso aqui que está acontecendo. Depois, a gente tem aqui a carta da primavera, tá? E a carta da primavera fala: veja as suas sementes crescerem. Então, isso é legal porque, assim, a gente está aqui falando de conflito, não sei o quê, mas sempre tem uma área da gente que está florescendo. E com certeza é aqui que eles estão pedindo para a gente focar, né? As cartas estão mostrando que não é para a gente ficar só com o foco naquilo que não está funcionando bem, naquilo que está chacoalhando, e olhar que as nossas sementes, aquilo que a gente plantou lá atrás, de repente até novas amizades estão florescendo, tá? Aí veio também o alto sacerdote que fala: intencione e crie. O que é intencionar e criar? É a manifestação em si, né? É você pensar aquilo que você deseja, criar isso na sua mente, sentir, entrar na vibração da alegria, como se você já estivesse vivenciando isso e soltar, tá? E, por fim, a guardiã do animal, a guardiã dos animais também. Confie nos seus instintos. Então, por exemplo, se você, nessa situação aqui de torre, está sentindo que a coisa está balançando, mas as outras pessoas ainda não estão sentindo, confie nos seus instintos. Beleza? É isso. Agora a gente vai para cada um dos 12 signos. Espero vocês lá. Beijos. Vamos lá, Áries. Vamos ver como serão os próximos 7 dias para quem tem Áries como signo solar, ascendente, lua, nó do norte, Júpiter ou Vênus. Bora! Já caiu aqui no coração da questão, Áries. A carta da semana, a torre e o 5 de copas. Vamos ver qual a sua força. Qual a força para Áries, por favor? 10 de ouros. Bom, muito bom. Vamos dar uma olhada agora no desafio. Rei de ouros. Bora. Áries. Essa desestruturação que você talvez perceba em torno de você nos próximos dias, porque a energia é uma energia de torre, é uma energia de coisas ruindo, informações importantes aparecendo, uma abertura de consciência para coisas que antes a gente não sabia. Eu sinto que vão mexer muito com as suas emoções e, principalmente, talvez traga do passado traumas, tristezas, relacionamentos não acabados, né? Tudo aquilo que muitas vezes a gente acha que superou, mas que no fundo ainda tem algum resquício, um rescaldo, né, de tristeza que está dentro da gente. Então, talvez essa torre, ao balançar, ela traga para a superfície isso, né, muita tristeza para você lidar, né? E aí eu lembrei aqui de uma carta que tem no oráculo dos anjos ancestrais, que é a carta da guardiã das águas, né? Que ela fala para a gente entrar em contato com as nossas emoções. Então, assim que eu vi essas duas cartas, eu falei, uau, vai dar um chacoalhão e assim, e Áries vai ter que olhar para isso. É tipo assim, a torre vai fazer você olhar para as suas emoções e olhar de uma maneira assim, tipo, eu vou curar isso. Eu preciso curar e eu vou curar isso, tá? E aí, como força, veio 10 de ouros. Que aí eu falei, tipo, uau, que bom, né? Foi ótimo. Por quê? Porque 10 de ouros é a força de uma família ou de um grupo de amigos ponta firme que está ali para todo, para que der e vier, para apoiar você. Inclusive, caso você esteja passando por algum tipo de situação financeira meio chacoalhante, tá? Porque 10 de ouros é aquela estabilidade material. É a estabilidade material em todos os sentidos, não é só a estabilidade material da grana, mas é a estabilidade do corpo também, tá? Da saúde. Então, nesse ponto, tá tudo ok.
Mas aí a gente vem para o desafio, e o desafio apresentou aqui para vocês o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o rei do 10 de ouros aqui, né? Ele é essa pessoa que conseguiu para si essa estabilidade toda. Ele é o rei que construiu o seu reino e que chega lá na plenitude, com tudo de bom, cercado de bastante segurança, de conforto, né? E aqui, essa carta estando desafiada, eu sinto que talvez você não se perceba assim, ou talvez você venha a ter algum tipo de dificuldade nesse sentido, tá? Mas como tem a carta do 10 de ouros aqui, para mim é como se fosse um momento em que você duvida, mas ao mesmo tempo você já sente que você tem o apoio. Pode ser que você pode ser que essa energia seja uma energia que você tem dentro de você. Pode ser uma dúvida em relação à sua própria capacidade de você ter sucesso, né? Porque talvez você ainda esteja num momento em que o seu sucesso pessoal ainda não é firme o suficiente, você não sente ele estável, né? E aí você tem que contar, por exemplo, com o apoio de uma família ou de um grupo de amigos que já tem essa estabilidade para ajudar você a ir em frente, né? Então, eu acho que o Rei de Ouros é um rei muito estável. E quando a torre balança, talvez ele fique realmente. Talvez ele perca um pouco o chão, sabe? Mas a gente precisa confiar que esse 10 de ouros aqui, que é todo o entorno, tudo aquilo que você construiu, você vai perceber mais sólido. Eu sinto, então, que essa torre aqui, talvez ela nem abale tanto as suas bases. Ela vai mais mesmo mostrar para você onde estão as rachaduras para que você possa consertar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, Áries. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Deixa o like. Touro, vamos ver como serão os próximos 7 dias para quem tem touro como signo solar, ascendente, lua, Júpiter, Vênus ou nó do norte. Vamos lá. Qual o coração da questão para touro? A estrela, touro. Muito bom. Vamos ver a força. Senti de pegar mais uma carta para a estrela. Vamos lá. Coração da questão, quer falar mais alguma coisa aqui com essa estrela? Mais 2 cartas? Rainha de ouros e 5 de copas. Beleza. Vamos lá. Vamos ver qual a sua força. Qual a força para touro? O louco e o diabo. Uau! Uau! Maravilha, maravilha. Tô adorando a leitura até agora, mas calma, vamos tirar aqui o desafio. Qual o desafio para touro? Rainha de espadas. Gostei. Ó, touro, vamos lá. Vamos explicar o que eu estou vendo aqui. Primeiro a gente tirou essa carta da estrela. A carta da estrela é maravilhosa porque é uma carta que fala sobre sonhos, né? Sobre esperança, sobre cura. É a carta de aquário também, tá? Se você tem algum relacionamento com alguém significante de aquário, também tem essa energia aqui. Ou se você tem aquário forte no mapa, tem essa energia aqui. Mas a carta da estrela me pediu um complemento. E aí veio 5 de copas e a rainha de ouros. E para mim é assim, a estrela está me falando de um sonho que talvez ainda não esteja sendo realizado nesse momento, porque o 5 de copas é uma carta de luto, uma carta de tristeza, uma carta de decepções, né? E a rainha de ouros é uma carta que fala sobre conquistas no plano material, né? Essa rainha é uma rainha do business, é uma rainha que se faz, é a rainha empreendedora, que vai, cria uma lojinha, aí depois abre uma filial, abre outra, não sei o que, quando você vê, ela já tem um império. Tá? Ela sabe fazer o dinheiro render, ela sabe usar o dinheiro em seu próprio benefício, sabe também aproveitar muito bem a vida, tá?
Então, eu sinto que aqui você tem um sonho também de deixar para trás muitas das suas tristezas e começar a aproveitar a vida e aproveitar o que tem de melhor mesmo, sabe? Viver plenamente, né? Esse é um dos seus sonhos aqui, que eu estou sentindo, tá? Como força, você tem aqui o louco e o diabo. O que, que o louco e o diabo como força trazem para você? Uma capacidade de você começar do zero, começar algo novo, entendeu? Deixando para trás comportamentos, vícios, padrões, tudo aquilo que você sabe que são coisas que atrasam a sua vida, que prejudicam a sua saúde, que não fazem bem para você enquanto pessoa, que atrasam também o seu desenvolvimento espiritual, a sua tudo, que atrasam os seus sonhos, tá? Então eu sinto que você está com muita força de dar um up, entendeu? Um up mesmo, assim, e ir atrás desse seu sonho aqui, de realmente limpar as emoções e conquistar tudo aquilo que você deseja. Trabalhar para conquistar tudo aquilo que você deseja. Porque essa rainha é uma rainha que gosta de trabalhar, ela gosta de botar a mão na massa, é uma rainha da terra, né? Uma rainha prática, é uma rainha centrada, é uma rainha que pensa em termos de futuro, que pensa em termos de solidificar as coisas que ela deseja ver na terra, né? Em volta dela. E o desafio veio a rainha de espadas. Você vê duas rainhas aqui mostrando que existe uma diferença entre o pensar e o realizar, tá? Então, como desafio aqui, a rainha de espadas está chamando você para você ser mais racional, intelectual, e deixar de lado um pouco o emocional para focar naquilo que de fato é importante e focar de maneira inteligente, sabe? A rainha de espadas é uma rainha que ouve todo mundo, pesquisa tudo que ela precisa pesquisar, é uma rainha muito bem informada. Então, tudo isso está desafiado. De repente, você acha que você está com o seu sonho parado por conta de emoção, por conta de algum tipo de instabilidade emocional, mas a rainha de espadas está aqui falando que, muito provavelmente, é o teu mental que está precisando se estabilizar, sabe? Se manter mais firme mesmo, para você poder organizar, porque eu sinto que essa rainha de ouros, ela deseja organização, mas o mental ainda está um pouco bagunçado. Então, o que eu vejo de situação para você aqui é tenta falar para você. Essa rainha, ela se expressa muito bem. E a gente já sabe, pelo menos aqui no canal, eu sempre estou repetindo isso, que a palavra tem muito poder. A rainha de espadas é a rainha da palavra. Então, touro, use a palavra para construir aquilo que você deseja, para construir o seu sonho. Use a palavra para construir o seu sonho. O que você deseja? Você deseja uma vida maravilhosa de rainha de ouros? Comece a falar isso. Comece a falar para você. Vai na frente do espelho e fala: uau, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Olha só como nós temos tudo aquilo que nós desejamos, entendeu? Vai ali, entendeu? Você é maravilhosa, você vai fazer tudo que você deseja, você conquista tudo aquilo que você deseja, você trabalha, você é prática, você tem os pés no chão, vai colocando tudo isso, você é inteligente. E também lembre-se de exaltar também as qualidades dessa rainha, inteligente, entendeu? Bem informado, tá? É isso. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Eu te agradeço a sua presença aqui. Até a próxima e deixa o like para mim, tá? Falou. Gêmeos, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem Gêmeos como signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou Nó do Norte. Vamos lá, Gêmeos. Qual o coração da questão para Gêmeos? 2 de ouros. Uma necessidade de encontrar equilíbrio. Vamos ver. O que mais? Qual a força para Gêmeos?
O diabo. Uau! Vamos ver o desafio, Gêmeos. Qual o desafio para Gêmeos? Oi! Nossa, quase dobrou a carta aqui. Uau! 9 de paus. É curioso que esse 9 de paus, uma vez, ele já dobrou também numa outra leitura que eu fiz, acho que para a área, se eu não me engano. Na leitura passada, eu peguei de um outro deck e ele dobrou assim, tá? Que é um cansaço extremo, tá? O nove de espada, o 9 de pau já é um cansaço grande, né? Às vezes até uma falta de energia para seguir em frente, mas assim, dobrando desse jeito, eu sinto que é tipo, mas pera, a gente já vai chegar lá. Vamos falar aqui sobre o coração da questão. No coração da questão, você tem um 2 de ouros. O 2 de ouros é essa necessidade da gente equilibrar dois aspectos da nossa vida. Mas pode ser também simplesmente equilibrar as finanças, pagar os boletos e chegar até o fim do mês com algum trocado na conta, tá? Porém, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que você está num momento em que você está precisando olhar para alguns comportamentos que são comportamentos que tiram você do equilíbrio e que esgotam as suas forças. Esgotam as suas forças, tá? Olhar para isso com essa visão do 2 aqui, que é, nossa, eu preciso me equilibrar. Preciso encontrar o meu equilíbrio, tá? E essa carta, quando vem como força, a carta do diabo, quando vem como força, é uma carta que traz aquela habilidade e a persistência da gente olhar para os nossos vícios, para os nossos padrões de comportamento que são prejudiciais para a gente ou para outras pessoas e transformar isso. Olhar com compaixão, sempre, porque está todo mundo aqui em desenvolvimento, ninguém é perfeito, mas tomar uma atitude. Tá? E eu sinto que esse é o momento em que você vai estar olhando para isso, principalmente porque a gente está aí com a energia da torre né, na semana. Então, assim, as coisas já vão estar se mostrando, as rachaduras nas estruturas que a gente considera sólidas já vão começar a olhar e as goteiras vão começar a pingar. Então, é importante que você perceba isso para você poder fazer os ajustes necessários, tá? E aí eu estava falando aqui desse 9 de paus como desafio para vocês, Gêmeos, e que ele já veio meio vergado, né? É a gente muitas vezes estar tão já no desgaste, sabe? No desgaste de muitas e muitas e muitas batalhas. Então pode ser que você esteja lutando com alguma situação, tentando equilibrar algum tipo de situação que está você sente que é uma situação que está cambaleante, porque a torre está aqui como energia geral para todo mundo, e isso realmente está tirando muito da sua habilidade e até da sua autoconfiança de que você pode terminar as coisas que você começou, que você pode finalizar, entendeu? Algum tipo de situação que você sente que não acaba nunca, sabe? Porque é como se fosse assim, não, mas isso é um perrengue eterno, entendeu? Eu tô escutando umas coisas aqui super engraçadas. Eu vou pegar mais uma carta aqui, só para entender um pouquinho melhor esse 2 de ouros aqui para vocês, gêmeos. Vamos lá. Uma cartinha para esse 2 de ouros, por favor. Opa! Aí, sem querer, eu tirei aqui uma carta invertida, mas nada é sem querer, né? Vocês já sabem aqui no tarô, no canal, nada é sem querer. A gente tirou aqui um cavaleiro de espadas invertido. Esse cavaleiro de espadas invertido. E esse 2 de ouros aqui pode ser que você não esteja tomando as providências cabíveis na velocidade que elas precisam ser tomadas. Talvez você não esteja obtendo as informações que você precisa. Talvez você não esteja indo para o lugar onde você deve ir. Talvez você esteja desviando a sua mente para outros assuntos, ao invés de cuidar daquilo que está precisando de equilíbrio. Então, dê uma olhada nisso, Gêmeos, porque eu sinto que essa situação é uma situação que está desgastando você emocionalmente, tá? E lembra que o diabo como força, ele é a capacidade que a gente tem de nos melhorar mesmo como pessoas, deixar para trás as coisas que a gente sabe que a gente superou,
tá? E que a gente já não precisa mais, comportamentos que a gente... Sabe aquela coisa de quando a consciência se expande, nunca mais ela pode voltar a ser o que era? É isso, tá bom? Gêmeos, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Te agradeço imensamente por estar aqui. Até uma próxima e deixa o like. Câncer, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem câncer como signo solar, ascendente, lua, Júpiter, Vênus ou nó do norte. Ó, acho que já saiu aqui o coração da questão, câncer. A morte, uma grande transformação, uma transformação profunda, que é para combinar com aquela energia geral que a gente pegou, a energia da torre. Vamos lá, câncer. Fica comigo, vamos ver a sua força. 10 de paus. Que maravilha! 10 de paus. Gostei. Vamos dar uma olhadinha agora no desafio para câncer. Qual o desafio para câncer, por favor? 5 de copas. 5 de copas apareceu quase em todas as outras leituras, tá? É um momento profundo mesmo da gente processar águas passadas, mágoas passadas, tá? Eu vou pegar mais uma carta aqui para ter um pouquinho mais de informação a respeito da carta da morte. Por favor, mais uma carta aqui. A sacerdotisa. Tá. Vamos lá, câncer. No coração da questão tem algum tipo de transformação profunda que está ou se iniciando ou já está em processo e que você muito intuitivamente já vinha sentindo. Tipo, se nós, como energia geral, estamos sentindo o terremoto da torre agora, você já estava... Já era como os animais, sabe quando os animais que já percebem antes da gente? Você já estava percebendo isso antes, né? Você já estava sentindo isso se formar de alguma maneira, com a sua intuição, ou até também através dos seus estudos. Talvez você seja uma pessoa mística que bota um tarô e aí o tarô já avisou para você, ou então você foi atrás de conhecimentos da astrologia e percebeu que, sei lá, Plutão entrou em aquário, alguma coisa vai mexer, enfim. Eu sinto que essa transformação que você está passando é uma transformação que não só você intuiu, mas a partir do momento que você intui, você também busca informação, busca saber, porque a sacerdotisa estuda o oculto. Então eu sinto que você está buscando entender essa transformação de uma maneira muito mais completa, de uma maneira inclusive mais espiritualizada, mais ligada com os mistérios e com a nossa fé, tá? Com a fé, a nossa, a minha, a sua. Como força, uma carta poderosa, 10 de paus, que é a carta que fala que a gente encerra um ciclo pesado de energias densas, de situações insustentáveis, tá? E a gente simplesmente, entendeu? Delega ou deixa para lá ou se move para adiante, se move além, tá? Vai para outro canto. Então eu sinto que você está percebendo uma modificação, uma transformação profunda e você já está determinada a encerrar isso, porque é como se fosse assim, você vê que a transformação é inevitável. Eu sinto isso, sinto que você vê que a transformação é inevitável. O que está pegando ainda, câncer? É que talvez você ainda não esteja conseguindo processar todas as suas águas, mágoas do passado. Talvez a dor ainda esteja muito pungente. Talvez quando você olha para o que essa transformação que está acontecendo promete para você, você volta para o passado ou para alguma dor que talvez seja uma dor conhecida e
Sabe quando. Tá me vindo uma coisa aqui que é assim: muitas vezes a dor é o nosso cobertorzinho, sabe? É aquilo que nos dá. A gente se sente confortável na dor, né? Então, o seu desafio é vencer esse sentimento, essa, essa familiaridade com a dor, né? Para poder liberar tudo isso e se entregar de maneira profunda mesmo para essa grande transformação que está vindo aí para você. Câncer, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Te agradeço imensamente por você estar aqui. Muito obrigada. Até a próxima e deixa o like. Leão, vamos lá dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem Leão como signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou nó do norte. Bora. Qual o coração da questão para Leão? A Imperatriz. Muito bom. Amor, compaixão, mãe terra, estabilidade, aquela coisa gostosa. A Imperatriz é muita criatividade, é uma força criativa grande. É a mãe, né? Também. Assuntos maternos estão aqui também, tá? Assuntos maternos, quando eu falo, ai meu Deus, estou suando tanto. Assuntos maternos, quando eu falo, são nosso relacionamento com a nossa mãe e também, se a gente tem filhos, com os filhos. Vamos lá. Ou também aqui pode ser essa. Quando a gente começa a ser mãe de nós mesmos, sabe? Também pode ser, tá? Bora lá, então. Qual é a força para Leão? 6 de espadas. A força de estar fazendo uma travessia de águas conturbadas para uma terra firme, né? Aqui tem um deixar certos assuntos para trás, certas coisas que já não estavam mais funcionando muito bem aqui na cabeça para trás e seguir em frente, tá? Vamos ver o desafio aqui. O desafio é o Pajem de Espadas. Eu vou pegar mais uma carta aqui para essa Imperatriz. Mais uma carta para Imperatriz, por favor. Tá. O carro. Eu sinto que o carro veio aqui para falar sobre um movimento dessa Imperatriz em levar as coisas que ela deseja criar adiante. Porque a Imperatriz, quando ela se desafia, ela cria um monte de coisa, mas ela não bota nada no mundo. Ela só cria, mas ela não joga para fora. Né? Essa força yang de movimentar, às vezes ela não tem. Então, o que eu estou sentindo aqui é que, nesse momento, você tem a força de pegar os seus projetos criativos, a sua força de gerar coisas novas e colocar no mundo, colocar para frente, colocar em movimento, começar a dar o start, né? Dar o pontapé inicial, entendeu? Em algum projeto criativo, que é algo que eu sinto que você vem gerando há algum tempo, tá? Aqui também, se a gente está falando sobre aquela coisa de mãe, pode ser também que você esteja fazendo algum tipo de movimento para ir conversar com a sua mãe, encontrar a sua mãe, ou, enfim, algum tipo de movimento nesse sentido, tá? Uma viagem, talvez, né? A gente tem 2 cartas de viagem aqui, ó. 6 de espadas e o carro. E tem esse pajem aqui, que é um pajem que está passando, está cruzando um precipício, andando em cima de uma espada. Isso é também você ir de um lugar para outro.
Então, eu estou sentindo que também pode ser aqui que exista uma nova maneira de você usar essa energia da imperatriz, que é uma maneira um pouco mais direcionada com a energia do carro, que tá super beneficiada com esses 6 de espadas, porque o 6 de espadas é justamente isso, é a gente fazer essa transição, fazer essa mudança, fazer esse movimento de sair de uma situação que muitas vezes é uma situação complicada, de briga, porque o 5 é uma carta de briga, é uma carta de confusão mental, e ir fazer essa passagem para a gente encontrar uma água um pouquinho melhor ali na frente, tá? Então, com o pajem desafiado aqui, talvez esteja faltando para você algumas peças-chave de informação, ou talvez a ideia ainda não esteja totalmente madura. Talvez você precise encontrar a informação perfeita para poder amarrar aquilo que você deseja fazer antes de jogar isso no mundo. Então, busque se informar, busque checar 2, 3, 4, 5, 10 vezes a informação que você recebe, tá? Porque essa imperatriz com carro aqui também pode ser que ela tome algum tipo de medida impensada com o pajem desafiado, porque o pajem é uma energia jovem, uma energia intempestuosa, né? E impetuosa também, intempestiva e impetuosa. Então é melhor, e com o carro aqui também, é importante a gente saber controlar a vontade de ir em frente, a vontade de parar, né? Então, assim, e a coragem de estar sempre, né, vencendo os obstáculos. Então, eu sinto que você tem bastante força para isso. Eu vejo que você está corajosamente fazendo essa travessia, e o que eu sinto aqui de conselho geral é que mantenha-se nesse caminho. Mantenha-se nesse caminho, que eu acho que é um caminho que está sendo bem legal para você. Mas lembre-se de sempre estar checando 2 vezes tudo aquilo que você ouve, escuta ou consome como informação. Beleza? É isso, Leão. Eu espero ter ajudado. Espero que você tenha gostado da sua leitura. Agradeço imensamente a sua presença aqui. E até a próxima. Deixa o like. Virgem! Vamos dar uma olhadinha em como serão os próximos 7 dias para quem tem Virgem com signo solar, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou Nó do Norte. Vai. No coração da questão, um 5 de paus. Algum tipo de concorrência, algum tipo de situação em que você precisa demonstrar todos os seus talentos para se destacar em meio a alguma situação. Ou conflitos com pessoas próximas a você. E como a gente está aí nessa energia geral de torre com 3 de copas, pode ser isso, hein? Eu vou pegar mais uma carta aqui para explicar esse 5 de paus, por favor. 7 de paus, que é a carta da força da energia geral. É você saber impor os seus limites em situações em que você precisa lidar com outras pessoas, tá? Então, pode ser que você esteja realmente passando por uma situação atribulada, né, na relação com os outros, e é importante que você saiba realmente impor os seus limites e defender as suas posições. Vamos ver qual é a sua força. Qual é a força para Virgem? Rei de espadas, né? Aquela força do intelecto e a força também de conseguir entender a situação de uma maneira mais ampla, né? Porque esse rei de espadas, ele olha as coisas muito lá de cima. Então ele vê todos os entroncamentos, todos os cruzamentos, toda a malha viária dessa questão aqui, né? Então, eu sinto também que, como força, você tem uma sabedoria e um conhecimento que foi sendo acumulado ao longo do tempo, que muito provavelmente essas outras pessoas que estão aqui nessa situação não têm.
tá? Então, essa aqui é a sua força, é a força do conhecimento, é a força do intelecto, é a força da habilidade de falar, escrever, se comunicar muito bem, de maneira precisa, de maneira bem informada, tá? Esse rei aqui é um rei que não fala besteira. A não ser quando ele está invertido. Mas vamos lá, dá uma olhadinha agora no seu desafio. Qual é o desafio para Virgem? Qual o desafio? 4 de paus. O desafio talvez seja você conseguir manter as suas conquistas, porque eu sinto que é como se você estivesse, você aqui, você está se sentindo sobre algum tipo de ameaça. É como se você estivesse sentindo que a sua posição, de alguma maneira, pode ser tomada, pode ser questionada, pode ser substituída, entendeu? E aí isso está gerando uma inquietação. Inquietação, inclusive, eu sinto aqui, principalmente com as estruturas do lugar onde você está, porque o 4 de paus são os quatro pilares básicos que a gente coloca antes da gente subir a nossa estrutura. E a gente está com uma energia de torre nessa semana. Então eu sinto que talvez você esteja olhando para aquilo que você construiu e falando assim, talvez essa base que eu coloquei aqui não esteja tão forte. Talvez eu precise ir lá na loja de material de construção, entendeu? E comprar mais umas coisas, entendeu? Furar um buraco mais fundo aqui para enfiar essas estacas da minha base. Então é você realmente reavaliar as suas estruturas, reavaliar inclusive o seu ambiente, porque o quatro de espadas para mim, o 4 de paus para mim é muito o ambiente, assim, as 4 paredes onde a gente está, sabe? Então seria legal você dar uma olhada nisso aqui. E eu sinto que, como coração da questão, enquanto você estiver nessa situação em que você sente que você precisa, muitas vezes, até falar alto, tipo, sabe aquela coisa de bater a mão na mesa e parar, de repente, uma situação complicada, uma situação que pode estar muito conflituosa, você o faz de maneira clara, impondo limites. Tipo, aqui não, daqui você não passa. Isso é o que eu acredito. Não vou compactuar, entendeu? Então, assim, deixar bem claros os seus limites vai te ajudar muito nessa situação. Muito, muito mesmo. E para isso, você sabe que você conta aqui com o rei de espadas, que é um rei que vai saber falar exatamente o que precisa falar, entendeu? E ser muito bem compreendido. Tá ok? É isso. Eu espero ter ajudado. Agradeço imensamente a sua presença aqui. A gente se vê numa próxima e deixa o like. Libra, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem Libra como signo solar, ascendente, Lua, Júpiter, Vênus ou Nó do Norte. Bora lá. O coração da questão, o que temos aqui para Libra? O pendurado. Interessante. Porque a gente está com uma energia de torre e aí aparece o pendurado, tipo, pendurado é como se ele estivesse pedindo para você parar e olhar as coisas. Deixa eu só dar uma ajeitadinha ali. Parar e olhar as coisas sob uma nova perspectiva, porque a energia geral é uma energia de torre. Então as coisas vão. É como se no momento em que as coisas estão caindo, você conseguisse enxergá-las de uma outra perspectiva, como, por exemplo, como quem já estivesse em terra firme, vendo alguém cair, ou como se você estivesse no alto, seguro, e olhando alguém cair, ou algo cair, entendeu? Para mim é como se fosse assim, tá me vindo até uma coisa assim, uma posição privilegiada, porque é uma posição em que você talvez não precise fazer absolutamente nada, entendeu? Mas vamos pegar um pouco mais de informação sobre isso. Qual é a força para Libra? O eremita.
Olha, já são dois arcanos maiores aqui. O eremita é essa introspecção e é essa sabedoria de quem se conhece. O eremita se conhece, ele sabe seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e sabe muito bem equilibrar tudo isso e seguir em frente, entendeu? Aceitando tudo aquilo pelo que ele já passou, aceitando as lições aceitando como fala, incorporando as lições que já passou durante a vida. Interessante. Vamos dar uma olhada no desafio aqui. Depois talvez eu pegue mais uma carta aqui para esse pendurado, dependendo se eu não entender aqui com o desafio o que ele está fazendo aqui. Vamos lá. O desafio. Ás de ouros. Tá. Então tá. Agora eu entendi que talvez também esse pendurado, para muitas pessoas aí, seja uma situação em que você sente que você não está conseguindo fazer nada, que você realmente está amarrado, amarrada, amarrado em alguma situação e a única coisa que você pode fazer é olhar. E aí eu tô pegando uma coisa tipo assim, nossa, tipo assim, eu tô aqui vendo o circo pegar fogo e não tô podendo fazer nada. Não estou podendo fazer nada porque talvez você não tenha os recursos, talvez você não tenha a oportunidade, talvez não seja algo que você possa meter a sua mão e fazer alguma coisa, talvez seja algo que não adianta, não adiantaria você investir alguma coisa nisso para melhorar a situação, porque não rola. Eu estou pegando uma coisa assim, mas acho que eu vou tirar mais uma carta aqui para esse pendurado. Por favor, me explica um pouquinho melhor o pendurado. Três de espadas. Ai. Tá. Agora eu entendi. Tem uma situação aqui em que você está num momento fazendo uma pausa para curar algum tipo de decepção que você teve. E aí, pode ser que essa decepção seja exatamente essa energia geral aqui que nós pegamos, né? De repente, algo que não era sólido, não era firme em termos de amizade, em termos de relacionamento com outras pessoas, tá? Pode ter vindo à tona, e aí é como se fosse assim: uou, pera, eu vou tirar um tempo para entender essa situação de uma outra, sob um novo ponto de vista, porque da maneira como eu estava enxergando não estava sendo legal para mim, e agora eu tenho essa força do eremita aqui de conseguir olhar para minha jornada, para minha caminhada, para tudo aquilo que aconteceu comigo com um tanto de distanciamento, não todo o distanciamento, mas um tanto de distanciamento, né? De saber que o passado está no passado, então de não precisar voltar e reviver tantas coisas assim. Então eu sinto que existe aqui, viu, Libra, até uma sabedoria nesse seu momento de falar, ó, não vou fazer nada, não vou me mexer daqui, eu estou só olhando as coisas, o chacoalhão, a hora que o negócio estabilizar, eu saio dessa posição e vou fazer o que eu quero fazer. Mas por enquanto, inclusive, eu sinto que esse ás de ouros aqui é como se fosse assim, é como se você sentisse que não é o momento certo de você agir, tá? E eu não estou sentindo isso aqui tão desafiado, não, tá? Eu estou sentindo que esse desafio para você é como se fosse assim, você tem como fazer o que você deseja, que você não quer fazer exatamente agora. Você está guardando algum tipo de recurso que você tem, e esse recurso pode ser dinheiro, mas pode ser também simplesmente a sua própria energia vital, que você pode estar guardando para agir no momento certo, tá? Para fazer as coisas com mais sabedoria mesmo, sabe? Com essa maturidade que o eremita confere. Beleza? Olha, Libra, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Foi uma honra ler para você. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Até uma próxima vez e deixa o like.
Escorpião, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem Escorpião como signo solar, ascendente, Lua, Júpiter, Vênus ou Nó do Norte. Vamos ver qual é o coração da questão para Escorpião nos próximos 7 dias, por favor. Rei de Espadas. A necessidade de olhar as coisas com certo distanciamento para tomar as melhores decisões. Vamos ver qual é a sua força. Cavaleiro de Copas, a força de agir com o coração acima de tudo, com amor, com compaixão, com carinho. Hay que endurecerse, pero sin perder a ternura jamás. Qual o desafio para o Escorpião? 5 de espadas, deixar para trás algumas brigas, alguns desentendimentos, ou até vencer essa vozinha interna que muitas vezes causa uma discussão interna. Tá? Eu vou pegar mais uma carta aqui para esse Rei de Espadas, por favor, para eu saber mais ou menos aqui. Julgamento. No fundo do maço, a morte. Escorpião, você sabe, né? Que a carta da morte é a carta de Escorpião. Então, no fundo do maço, eu sinto que sempre é uma coisa um pouco desafiada. Então, talvez você esteja precisando de toda a sua força escorpiana, toda essa força de mergulhar fundo nas coisas, para poder entender uma situação que está chamando você para um crescimento, para uma evolução, para um despertar profundo da sua alma, da sua mente e até do seu intelecto também, sabe? Porque esse Rei de Espadas aqui, eu sinto que ele é um rei que precisa tomar as melhores decisões. E ele geralmente toma com base naquilo que ele sabe, naquilo que ele conseguiu obter de informação. É um rei muito, muito direto, muito bem informado, muito intelectual, muitas vezes, que vai atrás de informação, né? Só que o julgamento aqui também, o julgamento fala de um momento, que é um momento em que esse Rei de Espadas vai ter que se confrontar também com a própria fé. Com aquilo que ele não consegue explicar com as suas palavras, com as suas teorias, com os seus livros. É algo que transcende, tá? E aí, para isso, eu sinto que Escorpião tem a força do cavaleiro de copas, que é esse cavaleiro que sabe muito bem expressar os próprios sentimentos. Né? Sabe criar uma poesia, sabe pintar um quadro, sabe transformar aquilo que sente em ação, por exemplo, em gentileza com as outras pessoas ou em arte, de alguma maneira. Tá? E aí vamos voltar aqui ao desafio, Escorpião, porque esse desafio dos 5 de espadas realmente é complicadinho, tá? Por quê? Porque ou é alguém que não deixa você sossegar a sua mente, alguém que está sempre meio que provocando você de alguma maneira, ou algum conflito que não foi resolvido, que de vez em quando volta para a sua mente, ou então a sua própria mente jogando você em situações onde você duvida da sua própria capacidade, se trata mal, se trata com pouca compaixão, entendeu? Então, eu sinto aqui que é um momento em que você, de maneira muito... qual é a palavra aqui? De maneira muito inteligente, vai perceber que o momento é um momento de extrema entrega. Que nem tudo que você sabe vai servir para você nesse momento, que você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar que existe uma força maior que está guiando tudo isso. E que a única coisa que você pode fazer é manter-se fiel ao seu coração e continuar expressando os seus sentimentos da maneira mais clara possível.
Escorpião, eu espero que eu tenha ajudado. Foi uma honra ler para você. Que bom que você está aqui. A gente se vê numa próxima. E eu te peço, deixa o like. Sagitário, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias. Para quem tem Sagitário como Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou Nó do Norte. Vamos ver qual o coração da questão para Sagitário nos próximos 7 dias. Vamos lá. Vou pegar essa aqui. 4 de ouros. Interessante. Vamos ver a força. Qual é a força para Sagitário nesse momento? Qual é a força? Rainha de Copas. E o desafio? Dois de paus. 2 de paus. Ok. Eu vou pegar só mais uma carta aqui para esse 4 de ouros para complementar esse coração da questão. Só um minutinho. Vamos lá. Vou pegar um pouco mais de informação aqui desse 4 de ouros, por favor. Três de paus. Ok. Você vê que tem um 3 de paus e tem um 2 de paus. Então, virei e aí vi no fundo do maço o louco, tá? Sagitário, eu sinto que você está num momento extremamente um momento estagnado, eu vou dizer. Porque o 4 de ouros ele é ou a estabilidade ou a estagnação. Mas com o louco aqui no fundo do maço, eu vou dizer para você que é um momento em que você sente que nada está acontecendo. Que você tem vontade de iniciar as coisas, mas as coisas não estão indo adiante. Por quê? Também a gente pediu uma outra carta e veio um 3 de paus aqui, que é a carta da gente aproveitar as oportunidades, estar sempre no momento certo, na hora certa, fazendo as coisas e também vendo o resultado das nossas ações. Só que o que eu estou sentindo aqui? É como se você quisesse uma estrutura que você não construiu. É como se você estivesse querendo que algo estivesse super sólido, super bacana, já dando resultado, sendo que aqui no desafio, o 2 de paus, que é a carta do planejamento, não foi feito. Entendeu? E aí o 3 de paus é como se você estivesse querendo receber uma encomenda que você não encomendou, entendeu? Ou que você não pagou, enfim, não vai chegar. Então, eu sinto que tem aqui um pedido para que você volte alguns passos atrás e olhe se você fez tudo aquilo que você precisava fazer para obter essa estabilidade, essa conquista material aqui que você está desejando e para abrir as novas possibilidades que você tanto quer também, porque 3 de paus são as muitas possibilidades da gente fazer coisas diferentes, da gente ver o resultado das coisas que a gente já fez também. Então, e é também assim, aproveitar tudo aquilo que está rolando. Então eu sinto que talvez você não esteja sentindo que você está conseguindo fazer o seu melhor, porque no fundo, você precisa mesmo é se organizar. E a sua força é a força da rainha de copas. A rainha de copas é a rainha do sentir. É a rainha que ela sabe lidar com as emoções. Ela tem uma inteligência emocional imensa, profunda, entendeu? E ela também é aquela rainha psíquica, aquela rainha que ela sabe ver as coisas, sente as coisas antes, entendeu? Então, eu sinto que você tem aqui como força essa capacidade de sentir ao invés de ver ou de pensar ou de acessar de outra maneira, como é que as coisas estão antes de você agir, antes de você planejar. Então, aqui para mim, é como se fosse assim, você está com a inspiração, você está com a vontade, você está com o sentimento e a emoção no lugar certo. Inclusive, você pode estar sentindo um amor grande por alguma coisa, por alguma situação, por alguma pessoa, enfim, eu sinto que seu coração está cheio de amor aqui para fazer coisas legais, mas existe uma frustração no coração da questão.
seu coração está cheio de amor, mas está frustrado também, porque as coisas talvez não estejam andando da maneira como você gostaria que elas andassem, ou da maneira como você sonhou que elas iam andar. Tipo assim, oh, é tudo fluido, eu pego a onda, sabe? Então, lembrando que o 2 de paus está aqui como seu desafio, falando, olha, se você se der o tempo de voltar atrás, dar uma olhadinha no que você deixou de ver e planejar, e até aqui também está me vindo uma coisa assim, aqui talvez é aquela carta da pessoa que não arrisca nada. É isso, né? Putz. Porque assim, esse 4 aqui é um 4 que não quer abrir mão das coisas que já tem. E esse 2 aqui é aquela pessoa que vai sempre fazer as coisas da mesma maneira, porque nunca vai se abrir para novas possibilidades ou planejar coisas novas. Né? Então, olha para isso, vê se você, de repente, não está querendo oportunidades, mas não está se abrindo para elas. Tá bom? É isso, tá? Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Foi um prazer ler para você. Agradeço sua presença aqui. Te espero numa próxima. E peço, deixa o like. Capricórnio, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem Capricórnio como signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou nó do norte. Bora lá. Vamos ver qual o coração da questão para Capricórnio. Capricórnio, veio aqui um cavaleiro de paus no coração da questão e eu estou sentindo de pegar essa outra carta aqui que também está bem para fora do baralho. Um 10 de ouros. Interessante essa mistura aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha agora na sua força. Qual é a força para Capricórnio? A Lua. E o desafio? Qual o desafio para Capricórnio? Obrigada. 9 de ouros. Olha, 10 de ouros, 9 de ouros. Capricórnio, no coração da questão a gente tem um cavaleiro de paus e o 10 de ouros. E isso para mim é uma disposição absurda de ir atrás, de construir uma situação sólida, tá? Uma situação boa, estável. Pode ser no seu trabalho, mas também pode ser na família, sabe? Envolve dinheiro, com certeza, Capricórnio, porque ouros é o naipe do dinheiro, do material também, né? E aí, como força, Capricórnio, veio a carta da Lua. E a carta da Lua como força é como se fosse uma capacidade de fazer as coisas mesmo com medo, mesmo não sabendo exatamente qual vai ser o resultado, confiando nos seus próprios instintos, confiando que você não é uma pessoa que se ilude fácil com um brilho fugaz. Tá? Eu sinto aqui essa lua muito como uma racionalidade, sabe? Que vem de uma força interna sua, que confere essa estabilidade, porque a Lua é tudo que não é isso que eu falei, mas ela está vindo como força, dizendo que de alguma maneira você se alimenta dos seus medos e se faz mais forte, sabe? É como se fosse assim, vou ter que enfrentar alguma coisa que eu não sei, que eu desconheço, que eu nunca fiz, bora lá. Esse cavaleiro é um cavaleiro extremamente corajoso, não tem desafio que ele não enfrente, entendeu? Então e a Lua aqui é todo aquele medo que muitas vezes paralisa a gente, só que ela está como força, ou seja, você consegue muitas vezes até usar o medo do desconhecido como combustível para você ir atrás das coisas que você deseja, né? Isso é incrível.
Agora, a gente tem aqui o desafio do 9 de ouros. O 9 de ouros é a carta das pessoas que alcançam uma estabilidade material por si mesmas. Aquela pessoa que vai e cria um negócio de empadinha e aí o negócio dá certo, né? Ou então faz uns incensos e começa a vender e aí de repente também tá vendendo horrores, tá sendo bem sucedido. Então, assim, existe aqui algum tipo de reconhecimento do próprio sucesso ou de investimento em si mesmo que não está sendo feito, tá? E é incrível porque assim você está com uma energia maravilhosa, tá com uma energia maravilhosa no coração da questão para fazer isso, né? Que é a energia do cavaleiro de paus, que é um cavaleiro extremamente que tem muita fé em si, sabe? Ele tem fé na própria capacidade de conseguir as coisas que quer. E esse 9 de ouros aqui também pode estar sinalizando um momento em que você sente que você não está conseguindo fazer as coisas que você gostaria de fazer porque você não tem os recursos para isso. Né? Pode ser um momento em que você esteja passando por algum tipo de problema no seu trabalho, né? Talvez você esteja sentindo que seu trabalho não está trazendo para você o resultado, o retorno que você gostaria, né? E aí eu vejo assim que se isso está acontecendo, você está com muita força para virar isso. Você tem o 10 aqui, você tem o 10. E esse 10 é aquilo que você deseja, né? Aquilo que você está indo atrás. Então, foca nisso, usa essa energia do cavaleiro de paus, que é um cavaleiro que não se detém por qualquer coisa, não é qualquer empecilho que vai fazer ele parar, tá? E usa isso para construir essa estabilidade, que eu sei que é uma estabilidade que você deseja, um sucesso, não é só um sucesso material e profissional, é um sucesso total na sua vida que eu sinto que você está buscando aqui, que é aquela sensação de que está tudo bem, tá? Então, continue mantendo essa força, continue se alimentando também de não ter medo do desconhecido. É tipo assim, eu enfrento o que vier, tá bom? É isso, Capricórnio. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Foi uma honra ler para você. Espero você numa próxima aqui. E antes disso, eu te peço, deixa o like. Aquário, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem Aquário com signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou Nó do Norte. Bora lá. Já pulou uma carta aqui, em Aquário, que é o seu coração da questão. E veio uma carta invertida, um 8 de ouros invertido aqui. Vou pegar mais informação sobre esse 8 de ouros antes de prosseguir. Bora. O que mais que vocês podem me dizer sobre esse 8 de ouros aqui? 3 de espadas. Alguma coisa que não deu certo no trabalho ou em algum projeto que você estava investindo, ou a sensação de que você não consegue seguir adiante por conta de alguma coisa, alguma decepção, algum fracasso anterior. Vamos dar uma olhada na força. Qual é a força para Aquário? O mundo. Uau! Ufa! Ainda bem, né, Aquário? O mundo vem como força dizendo que você tem a capacidade de encerrar um ciclo. Encerrar esse ciclo de maneira vitoriosa, tá? Como quem recebe o prêmio por uma grande conquista. Então, eu sinto que talvez você esteja achando que as coisas não estão indo da maneira como você gostaria. Talvez você esteja aqui focando, inclusive, numa dor ou numa decepção e a sua força está falando para você amarrar isso e seguir, sabe? Fechar, encerrar isso. Encerrar esse ciclo. Deixa eu ver o desafio aqui. Qual o desafio para Aquário? Vou pegar essa aqui. O carro.
É o desafio de seguir em frente mesmo, tá, Aquário? E não é só isso, não é só o desafio de você seguir em frente, é o desafio de você saber para onde você vai focar a sua energia de trabalho, a sua energia do que você quer fazer até muitas vezes profissionalmente. Porque talvez você tenha passado por alguma experiência que você tipo não curtiu. Aqui pode ser esse 8 de ouros, pode ser, eu entrei num trabalho aí, fiquei lá, sei lá, 1, 2, 3 meses, mas eu detestei o trabalho, entendeu? Eu odiei o ambiente, odiei as pessoas e simplesmente fui embora. E a gente tem aqui uma energia de torre e também essa energia de 3 de copas, né? Que é a energia geral para todo mundo. Então pode ser que realmente você esteja num momento de entender por que você não está gostando de alguma situação e fazer alguma coisa para mudar isso, para encerrar isso e começar algo novo, algo que de fato você curta, algo do zero, entendeu? Agora, o carro desafiado é aquela falta de destino. Ou pode ser também, eu vou para cá, vou para lá, vou para não sei aonde, entendeu? É um não saber onde focar. É um também, muitas vezes, não confiar na própria capacidade de abrir novos caminhos para si e de se manter neles. Pode ser também uma falta de coragem de tentar coisas novas, de tentar se aventurar por estradas nunca antes trilhadas, né? Então, eu sinto que aqui existe, viu, Aquário, um pedido até desse carro para que você foque em uma coisa. Eu tô sentindo que é bem isso, sabe? Assim, coloque. Porque é como se fosse assim: se você colocar uma coisa e falar, eu vou seguir isso, é como se fosse assim: no caminho, as outras coisas que precisarem ir chegando, elas vão chegando. Porque tá me vindo uma imagem assim: sabe quando você tá numa estrada e aí você vai tá numa estrada, tipo, daquelas grandes, e você tá numa das pistas. E aí você vê que tem uma cidade que está chegando, e dessa cidade saem outros carros. Então, assim, outras coisas vão também chegando, entendeu? Para ajudar você, de repente, a entender para onde você está indo. Essa foi a imagem que me veio, Aquário, tá? Então, eu sinto que você está com essa capacidade realmente de dar um fim até nesse sofrimento aqui, tá bom? Mas é preciso coragem, muitas vezes, para a gente sair de um lugar onde a gente estava sofrendo e botar o nosso carro numa outra pista, né? E achar um outro rumo para a gente. Mas eu sinto que você vai conseguir, porque a força do mundo, o mundo é uma carta extremamente positiva, é uma força incrível para você realmente abrir novas possibilidades para você, renascer de alguma maneira, se refazer, se reentender, se ver de novo, sabe? Se ver sob uma nova, sob uma nova ótica. Tá bom, Aquário? É isso. Espero que você tenha gostado da sua leitura. Foi um prazer ler para você. Te agradeço a sua presença aqui e a gente se vê numa próxima. Deixa o like. Peixes. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como serão os próximos 7 dias para quem tem peixes como signo solar, lua, ascendente, nó do norte. Opa, já caiu uma carta aqui, Júpiter ou Vênus. Peixes, caiu a sua carta aqui, página de copas, no coração da questão. Vamos pegar mais uma carta aqui para entender um pouco melhor esse página de copas e aí depois a gente vai para a força para o desafio. Opa! A força. Agora vamos ver qual é a força. Qual é a força de peixes nesses próximos 7 dias? 5 de espadas. Esse 5 de espadas saiu, hein? Saiu nessa leitura. Caramba! Vamos lá. E agora qual é o desafio para peixes? Qual o desafio para peixes?
O Sol. O Sol. Bom, peixes, aqui a energia do Pajem de Copas é essa energia do sonho, da poesia, do olhar para os próprios sentimentos, ou sentir coisas novas que antes você nunca tinha sentido. Pode ser também uma nova emoção, uma nova paixão, uma nova pessoa que entra na sua vida, uma nova amizade, algo novo que começa e que traz alegria, faz o coração vibrar, tá? Para expressar isso, para colocar isso para fora, geralmente o Pajem de Copas escreve poesias, pinta quadros, se expressa no teatro, porque tem muito dessa veia artística. Então, se você tiver isso, se você quiser se expressar dessa maneira, está super benéfico. E aí a gente veio aqui com a força também, explicando um pouco melhor para mim esse Pajem de Copas. Explicando melhor esse Pajem de Copas aqui. A força é a carta que faz com que a gente defenda o nosso direito de ser como a gente é, tá? E, ao mesmo tempo, também é a carta que fala que a gente tem a capacidade de lidar com aspectos, muitas vezes sombrios da nossa personalidade, de maneira equilibrada, sabendo que nem tudo a gente consegue no grito, que muitas coisas tem que ser no jeitinho, tem que ser na conversa, tem que ser muitas vezes até na paciência e na compaixão. Então, eu sinto que existe aqui, nesse momento, uma força muito grande do seu coração, esse coração pisciane, para resolver as coisas, para olhar as coisas com o coração, olhar as coisas, inclusive, com uma perspectiva artística. É como se fosse assim, fazer daquilo que você está sentindo a sua força e transformar isso em algo que seja força também para outras pessoas. Sabe quando muitas vezes a gente passa por alguma coisa e a gente escreve uma música, escreve uma poesia e isso toca muitas outras pessoas e desperta muitas outras pessoas para aquilo que, de repente, a gente tinha despertado em nós? Então, é bem isso que eu estou sentindo aqui. E você tem como força, peixes, o 5 de espadas. O 5 de espadas é a força da gente conseguir entender bem as muitas peças que a nossa mente às vezes prega na gente e saber deter aquele sabotador que às vezes chega e fala: não, você vai escrever isso aí? Horrível, ninguém vai ler. Sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, eu sinto que você está com a força inclusive de olhar para tudo aquilo que você está fazendo e enxergar os seus tombos, as coisas que foram acontecendo e que muitas vezes machucaram de alguma maneira, como grandes lições que você hoje transforma em algo maior, tá? Aqui também eu sempre sinto essa força do 5 de espadas, como a força de você não se envolver em situações que você sente que são situações ou de tititi, ou de conversar, ou então de briguinha. É tipo, aquele pessoal ali tá nessa, nossa, eu não vou, entendeu? Eles estão falando mal de alguém ali, eu vou passar do outro lado, eu vou cruzar a rua e vou para lá, entendeu? É tipo, não vou me envolver em baixas energias mentais. É isso, tá? Agora, como desafio, nossa, tá vindo um cheiro de café maravilhoso aqui. Como desafio, vem o sol. E aí pode ser que o seu otimismo e a sua vitalidade estejam um pouquinho desafiadas, tá? E aí eu tô lembrando que essa é uma leitura atemporal, mas eu tô lembrando que Saturno entrou em peixes recentemente, né? E aí, realmente, Saturno, ele cria limites, né? E eu estou sentindo que é isso, sabe? Esse sol, ele é como se fosse assim, ele vai apontar para você com muita clareza quais são os seus limites físicos, né? Aquilo que você pode ou não pode fazer com o seu corpo, com a sua vida, com as suas ideias. E é importante olhar para isso, porque não é que seja algo ruim,
Muito pelo contrário, é até bom porque, como piscianes, e principalmente com esse pajem de copas aqui, a gente tende a fantasiar muito. E aí o sol, ele desafia você a enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Então, seu desafio vai ser esse, vai ser jogar a luz nas coisas e enxergar a verdade, a realidade, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Foi um prazer ler para você, Peixes, como sempre. E te vejo numa próxima e te peço, deixa o like.